maravilhoso o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer. Isso. Visita o teu povo mesmo, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Fala poderosamente. Oh, Espírito de no mundo seria uma característica da igreja, seria uma característica dos seus discípulos, dos cristãos. Esta fração que nós lemos de Mateus capítulo 5, versículo 13, é a parte final daquilo que nós chamamos de bem-aventuranças. E o que é as bem-aventuranças, senão as características singulares que cada filho de Deus teria, e por meio delas estes fariam a diferença. Como por exemplo, Cristo disse: bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, e bem-aventurados os injuriados e caluniados por causa de Jesus. As bem-aventuranças, se nós olharmos com sinceridade, cada uma delas contém características que, de fato, cada cristão teria que buscar ou ter a fim de estar incluído na conclusão das bem-aventuranças, que é o verso que nós lemos. A conclusão das bem-aventuranças é: vós sois o sal da terra. Jesus disse: olha, bem-aventurado os mansos, bem-aventurado os que choram, os que têm sede de justiça. Se vocês tiverem todas essas características, vocês serão o sal da terra. Glória a Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: quando eu chamei vocês, a alegria de vocês, a satisfação de vocês está em ser o sal da terra, em fazer a diferença no mundo em que vocês estão vivendo. E eu gosto muito de como Jesus, na simplicidade, ele falava aos corações e não tinha ninguém que não pudesse entender. Olha a comparação, a metáfora que Jesus disse aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. Por que Jesus usou a figura do sal? Porque de fato ele estava comparando a cada pessoa, a cada seguidor que compõe a igreja, com as propriedades que o sal tem. A grande verdade que Jesus está dizendo assim: aquilo que o sal, aquilo que vocês conhecem que o sal faz nos alimentos e na vida, vocês, por meio de mim, também farão no mundo. Assim como o sal é importante, assim como o sal faz a diferença onde ele está, vocês também, por causa de mim, vocês também farão a diferença. Amém. Meus queridos, Jesus estava usando esta figura de linguagem para comparar as nossas vidas com o sal, a fim de que nós pudéssemos entender quanta diferença nós podemos fazer no mundo. Quão diferente para o mundo a igreja deve ser. Quão importante para o mundo nós somos. Quão importante para a terra nós somos. Meus irmãos, existe um movimento aí dizendo que a igreja não é importante. Existe um movimento dizendo que ir à igreja não é importante. Que você pode ser igreja sozinho. Que você não precisa congregar. Que você não precisa estar. Existe gente dizendo que
a igreja não existe mais, porque a igreja sou eu. Isso é uma grande mentira, porque Jesus diz vós, no plural, não no singular. Vós, vocês, juntos. Vocês quando estão juntos, vocês quando congregam, vocês quando oram, vocês quando pregam, vocês quando cantam, vocês são o sal da terra. Vocês são importantes para a terra. Meu irmão, a igreja é muito importante. Sabe o que é interessante, irmãos? Porque Jesus sempre tem razão naquilo que ele fala. Jesus sempre tem razão. Ele não falou nada que não tenha razão. E quando a gente vai pesquisar de fato as propriedades do sal, o que o sal faz, o quão importante o sal é, a gente cai o queixo, a gente fala, nossa Jesus, você tinha razão mesmo, viu? O Senhor realmente nos chamou para fazer a diferença. E eu quero nesta manhã falar brevemente com os irmãos sobre esta diferença, essa importância de nós entendermos que Jesus nos chamou para fazermos a diferença no mundo. Nós estamos aqui, irmãos, e nós estamos fazendo a diferença no mundo. Porque enquanto existem pessoas que estão se drogando, se matando, que estão traindo as suas próprias famílias, pessoas que saíram de casa vivas e vão voltar mortas, nós estamos aqui intercedendo, orando, nós estamos diante do Senhor, procurando em Cristo uma direção para mudarmos o cenário da nossa nação. Nós não estamos aqui simplesmente porque queremos que Deus faça algo conosco, irmãos. Nós estamos aqui porque nós queremos algo mais. Nós queremos que além de Deus fazer em nós, Deus transborde através de nós e faça através de nós. Verdade. Meu irmão, eu estava conversando com o Claudinei. O ano que vem, se Deus quiser, nós queremos dobrar, triplicar. Porque nós vamos fazer a diferença nesse mundo. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre a importância da igreja como o sal da terra. A sua importância, quando eu falar igreja, pensa em você, não pensa no pastor, não. Aí o pastor que é a igreja. É você, filho. Ah, pastor, eu não faço nada da igreja, eu não toco, eu não canto, eu nem levo água para o Senhor. Mas você é a igreja. Você faz parte desse povo que foi chamado para fazer a diferença. Amém. Eu quero falar brevemente com os irmãos sobre essas características que Cristo disse, que nos comparou com o sal. Olhando para as características do sal, meu irmão, nós compreendemos o quanto nós podemos fazer a diferença e somos importantes para essa terra. Primeiro, irmão, olha a primeira característica e importância. Primeiro, através da igreja, viver se torna algo saboroso e não indigesto. Olha que interessante. Por meio da igreja, viver se torna algo saboroso e não indigesto. O que isso quer dizer? Meus irmãos, tem tipos de alimento que se você não colocar sal nesses alimentos, você não consegue comer. Fica intragável. Se quebrar, ele precisa se dissolver, ele precisa se derramar. O saleiro no sal fica intacto. As pedrinhas, você olha, ele está lá, você consegue identificar, olha o sal. Mas agora, quando você coloca ele em cima de uma superfície, de um alimento, por exemplo, numa carne, ele dissolve. E ele só libera toda essa sensação salgada e saborosa quando ele se quebra, quando ele se dissolve, quando ele se derrama. Da mesma forma, meus irmãos, e aqui a gente já vai orar. Se nós queremos viver isso, se nós queremos ser essa igreja, se nós queremos ser esse povo, se nós queremos que estas coisas aconteçam nas nossas famílias, nós temos que nos fazer como sal na presença de Deus. Nós precisamos nos dissolver na presença de Deus. Nós precisamos nos quebrar na presença de Deus. Nós precisamos nos derramar na presença de Deus. Nós precisamos nos desmanchar no serviço para Deus. Em outras palavras, nos entregar completamente. Você já viu um pedacinho de sal resistindo? Você coloca lá, o sal dobra, a mãozinha e fala assim, eu não vou derreter, eu não vou salgar,
Eu não vou me quebrar, eu não vou me dissolver. Você não vê. Porque quando você coloca, ele se quebra, ele se derrama. Ele serve o propósito pelo qual ele foi criado. Da mesma forma, irmãos, se nós queremos que Deus nos use, nós precisamos, nesta manhã, nos derramar na presença de Deus. Glória a Deus. Dizer, Deus, quebra a minha vida. Deus, quebra o meu coração. Eu quero me dissolver na tua presença. Eu quero entregar tudo que eu tenho para que o Senhor faça de mim, aleluia, a resposta para esse mundo. Deus está te chamando para servir. O sal é o maior servo da culinária, é o maior servo da medicina, é o maior servo do mundo, porque onde ele está, ele se quebra, ele se derrama, ele desaparece para fazer o bem para os outros. Jesus está te chamando, irmão. Enquanto o mundo está dizendo que você precisa aparecer, que você precisa estar no holofote, que você precisa estar na glória, que você precisa ser o centro, Deus está te chamando. Eu quero que você desapareça na minha presença. Eu quero que você se derrame na minha presença, a ponto de todos olharem para você e puderem dizer: eu sei que aquela vida que ele está vivendo não é dele, não é ela, é a própria pessoa de Cristo nela. Glória a Deus. É a própria pessoa de Cristo. Sabe por que os nossos irmãos morrem do outro lado do mundo? Sabe por que os mártires estão com seus pescoços sendo degolados do outro lado do mundo agora? Porque eles são como sal. Eles resolveram se dissolver na presença de Deus. Pastor, por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Por que as promessas não estão se realizando? Por que ele não está usando a minha casa? Porque falta se quebrar ainda. Porque falta se derramar. Você ainda está com reserva, está se segurando. E Deus está dizendo, na hora que você entregar tudo, como diz aquela canção sobre oração, como diz aquela canção, porque o Senhor não sentiu que sua alma se abriu, deixando tudo no altar. Mas quando tudo for deixado no altar, eu prego. Mas se eu só pregar bonito e não servir o meu rei para mudar a vida das pessoas, não vale nada. Cantar, tocar, servir na igreja e só na igreja. A grande pergunta é: quanto daquilo que você faz está servindo para mudar a vida das pessoas? Porque tem gente que ele acha que é, ou ela acha que é, o último grãozinho de sal do saleiro. Não, porque se eu não tiver, o culto não acontece. Se eu não fizer, o negócio não anda. Se eu não tiver, nós não estamos pensando nisso. O que Cristo está nos intimando esta manhã é: o quanto de você existe dissolvido na vida do outro. O quanto da sua vida é importante para o outro. Quantas pessoas Deus usou para mudar a tua história. E quantas pessoas a tua história mudou. O nosso desafio, irmãos, é sermos sal da terra, a fim de que Deus nos use para mudar a vida das pessoas. É, Deus, é verdade. O nosso chamado, irmãos, é para mudar a vida das pessoas. Nós precisamos entrar na vida das pessoas e mudar o sabor delas. Eu fico lembrando da minha conversão, quando aquele meu amigo entrou na minha vida e mudou a minha história. Será que você pode lembrar de alguém, ou de uma pessoa que Deus vai levar você, a fim de que você fale com ela, porque Deus quer mudá-la, transformá-la? Onde o sal está, ele muda o sabor. O sal muda o sabor dos alimentos. E Deus quer usar você para mudar também a vida das pessoas. E como que é essa mudança? No segundo significado da palavra condimentar, que significa realçar. Realçar significa melhorar. Significa levantar. Meus irmãos, nós precisamos entrar na vida das pessoas. A igreja é o lugar onde as pessoas entram e precisam melhorar.
A igreja, onde ela chega, ela melhora a vida das pessoas. Você, aonde você está, é um sinal de Deus que a vida dos outros podem ser melhor. Quantas vezes alguém vai chegar em você e vai dizer: eu levantei triste, eu levantei depressivo, eu levantei ansioso, e Deus vai usar você para melhorar a vida daquela pessoa. Para mim, meu irmão, eu não quero saber se você tem dinheiro suficiente, se você tem fama, se você canta, se você toca, se você prega. Eu quero saber o quanto você já melhorou a vida de alguém. A igreja é o lugar onde a gente melhora a vida das pessoas. Elas chegam sobrecarregadas e saem aliviadas. Elas chegam enfermas e saem curadas. Elas chegam chorando e saem sorrindo. Elas chegam caindo e saem levantadas. Cristo vai te usar, meu irmão, para melhorar esta cidade em nome de Jesus. Aleluia! A sua família vai melhorar e Deus vai usar você. A sua casa vai melhorar. A vida do seu primo, do seu pai, do seu irmão, da sua mãe vai melhorar e Deus vai te usar, meu irmão. Em nome de Jesus. Onde o seu trabalho vai melhorar, vai prosperar e Deus vai te usar. O seu bairro vai melhorar e Deus vai te usar. Porque Ele te chamou para isso, para melhorar a vida das pessoas. Aleluia. Aleluia. Terceiro, meu irmão. Terceiro lugar. A igreja, como sal da terra, ela impede o mundo de apodrecer. O sal tem uma característica que ele preserva os alimentos, que ele barra a entrada de bactérias, ele não deixa as bactérias penetrarem nos tecidos dos alimentos, da carne, por exemplo, a fim de que ela apodreça. O sal cria uma camada protetora que impede o mal de entrar e apodrecer a carne. A igreja como sal da terra é exatamente isso. Meu irmão, sem a igreja, esse mundo já tinha apodrecido. Sem a tua igreja, a tua família tinha apodrecido. Sem a tua igreja, a tua vida espiritual tinha apodrecido. Porque a igreja de Cristo como sal, ela tem essa característica de impedir o avanço do mal. Diz aí, meu irmão, quantas vezes você chegou na porta da igreja com uma dor terrível na alma e saiu de lá aliviado? Quantas vezes você tentou desistir de tudo, chegou lá, o irmão orou para você e você sentiu alívio? Quantas vezes você saiu daqueles bancos gemendo e foi lá para frente com uma intenção de se separar, de acabar com a sua família, com tudo, e Deus renovou a paixão e o amor pela tua casa? Quantas vezes o diabo estava te atacando a tua casa, atacando os teus, e você não estava nem percebendo, mas foi num culto onde Deus parou a investida do diabo. Porque a igreja impede o avanço do mal. Meu irmão, se não fosse a igreja na minha vida, eu tinha cumprido a profecia da minha família, da minha mãe. Ou você vai para o cemitério, ou você vai para a cadeia. Se não fosse a igreja, o mal tinha avançado na minha vida e eu tinha morrido. Se não fosse a igreja, o mal tinha avançado sobre você. Se não fosse a igreja, o mal tinha avançado sobre Japurá. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos chegar em lugares, meus irmãos, e o mal tem que parar naquele momento. Pastor, a partir daquele momento que o Senhor entrou na minha casa, a partir do momento que a igreja entrou na minha vida, a partir do momento que esse irmão entrou na minha vida, o mal teve que ser refreado. Ele não foi adiante, ele parou. Ele parou. Porque é isso que o sal faz. Ele impede o mal de prosseguir. Quarto, através da igreja, as feridas abertas que levam à morte podem ser saradas. Uma outra propriedade do sal é a asepsia. A medicina usa muito cloreto de sódio para limpar ferimentos, não é? Asepsia. E a Bruna tá ali, não me deixa mentir, que o primeiro remédio que o paciente toma se chama higiene. Para ser tratado em um ambiente hospitalar, o primeiro remédio não é aquele que recebe na veia, é a limpeza, é a asepsia dos lugares, é a limpeza do ferimento. E tem machucados que, por mais pequeno que seja, que se não for limpo, infecciona e leva a pessoa à morte. Um grande saleiro aberto, disponível para melhorar o mundo. Levante a sua mão direita.
Comece a falar com Deus, comece a orar nesse momento. Comece a pedir, Senhor, nos invada com o seu poder. Toque os nossos corações nessa hora. Enche as nossas vidas. Salgue a nossa vida. Eramas. Aleluia! Glória! Aleluia! As minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples não ver, não ter. Em meu coração, não se vergonhe, cante essa canção, pois sei que é poder desses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se vergonhe, cante essa canção, pois sei que é poder desses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos lembrar que não vou. Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no retiro da família renovada da IPR de Japurá. Tem um pessoal aqui animadíssimo querendo dar um recado para vocês, ó. Jesus ama você! Deus abençoe!